Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua fé é pequena. Amados, nós entendemos que a vida, ela é cheia de altos e baixos. Ora, estamos bem e de repente alguma coisa acontece, nos pega de surpresa. A verdade é que ninguém se prepara para as adversidades. E somos surpreendidos pelas adversidades inesperadamente. De repente, acontece. De repente, aconteceu. E aconteceu aquilo que não era para ter acontecido. E por ter acontecido, ficamos desanimados, impotentes, sem saber o que fazer, vivendo uma aflição muito grande, porque achamos que aquilo que aconteceu é muito grande para nós solucionarmos. A verdade é que às vezes nós valorizamos demais as adversidades e valorizamos muito pouco o poder de Deus. Nesta noite eu quero te dizer que nós devemos valorizar muito mais o poder de Deus, valorizar muito mais aquele que está em nós, do que os problemas, do que os sofrimentos, do que as adversidades. Para estimular a sua fé, repitam comigo, digam assim: diga aquele que está em mim é maior que os meus problemas. Se isso é verdade na sua vida, aplauda Jesus. Eu quero realmente te dizer algo. Se alguma vez você se sentiu neutralizado, impotente, inerte, devido a alguma circunstância, devido a alguma adversidade, devido a algum sofrimento, devido até mesmo a algum imprevisto, você não é a única pessoa no mundo. Eu afirmo com toda a certeza que não tenha uma pessoa na face da terra que pelo menos uma vez não tenha enfrentado algum problema na sua vida. Então você não está só. A adversidade, o sofrimento, o momento da angústia, não vem só para você. Ela vem para todos. Todos são realmente pegos, às vezes de surpresa, com algum acontecimento. Mas a pergunta que ressoa para nós nesta noite é:
como reagimos às adversidades. Como você reage aos sofrimentos? Como você reage às coisas inexplicadas que acontecem, às vezes, que totalmente fogem do controle? Como você reage? A forma que reagimos demonstra força ou pode demonstrar também fraqueza. E é exatamente isto que o versículo está a falar. O versículo está exatamente a nos falar a respeito de comportamento. Como nos comportamos diante das adversidades. Quer seja uma adversidade familiar, conjugal, financeira, saúde, qualquer que seja a adversidade. Como você tem se comportado diante dela? As tuas forças têm sido poucas, têm se mostrado não apenas angustiado, mas desanimado, desesperançado, completamente sem força para reagir, para superar. Se você tem realmente se comportado assim, eu quero te dizer que nesta noite, você não vai mais se comportar assim. Porque nesta noite, virá sobre a sua vida uma unção especial para você ser vitorioso nas adversidades. Nos momentos de sofrimento, nos momentos de dores, nos momentos de angústias, Deus, Ele quer te dar forças o suficiente para você superar as suas angústias, os seus medos, os seus problemas. Mas é necessário que façamos uma avaliação, porque nós conhecemos a nós mesmos. Nós sabemos qual é o tamanho da nossa fé. Não é Deus que sabe, é você quem sabe. Você sabe muito bem, porque o teu interior identifica o tamanho da tua fé, a tua esperança, a tua força no Senhor. O que você pode fazer para se tornar uma pessoa forte, confiante, uma fé vibrante, uma fé ativa na hora da adversidade. Afinal, você sabia que fé é para ser usada exatamente nesta hora? Na hora em que surge o problema, vem o sofrimento, bate a angústia, é exatamente nesta hora que você precisa usar a sua fé, a sua confiança em Deus. É nesta hora. Então, será que podemos encontrar forças e superação na adversidade? Claro que sim. Pois a palavra, ela diz bem assim: se você se mostrar frouxo,
fraco, se você se mostrar impotente no momento da aflição, é porque a sua força é pouca. Precisa-se se fortalecer mais em Deus. E para se fortalecer mais em Deus, precisamos tomar posse daquilo que garante a nossa vitória. E o que garante a nossa vitória é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Mas além disso, existem algumas outras coisas que precisamos fazer, que está realmente situada na área do posicionamento. Como devemos nos posicionar na adversidade? Em primeiro lugar, não é fingindo que ela não exista. Não. Se a adversidade chegou, chegou. Mas qual deve ser, então, a nossa posição? Vem comigo, fala. Diga, filtrando o desespero. É a primeira coisa que precisamos fazer. Filtrar o desespero. Infelizmente, nem todos têm essa ciência. E aí se afogam no tanque do desespero. Bateu a aflição, chegou a adversidade. Em vez da pessoa se tranquilizar para encontrar em Deus a força necessária para superar aquele momento, aquele problema, aquele sofrimento, aquela situação, ela mergulha no tanque do desespero. Não é da vontade de Deus que venhamos a ficar desesperados por qualquer que seja a adversidade. Mesmo que isso cause muita dor, como, por exemplo, a perda de um ente querido. Por falar nisso, a Bíblia diz que nós não devemos viver desesperado quanto realmente a partida de alguém e vivermos de tal maneira como aqueles que vivem sem esperança. Pessoas que vivem sem esperança, ao perder um ente querido, elas se desesperam, elas se afligem, elas mergulham realmente num mar de aflição sem encontrar oxigênio para respirar. E aí vem a seguinte pergunta: como você reage nas adversidades? Quando uma adversidade bate à tua porta, qualquer que seja ela, qualquer que seja a área, pode ser relacionada à sua pessoa, pode ser relacionada à sua família, pode ser relacionada à sua vida conjugal, à sua vida financeira, à sua saúde, enfim, sem precedentes. A sua reação é se desesperar. Você fica desesperado, porque quando ficamos desesperados, alguém até fica, quando sai no local de trabalho, aquela notícia: olha, estou ouvindo dizer que vai haver dispensa.
E a pessoa preocupa-se e exagera na preocupação por saber que pode haver corte na empresa e ele ser um dos eleitos a deixar a empresa. Desespera-se por falta de emprego. Desespera-se por falta de saúde. Desespera-se por diversos motivos. Mas o que deve ser feito com o desespero? Ele deve ser filtrado. Tenho que entender que ele não ajudará em nada. Ficar desesperado só aumentará a aflição. Ficar desesperado só trará mais angústia. E isso é demonstrar pouca força. E principalmente se a pessoa for cristã. Principalmente se a pessoa é uma pessoa que conhece, já viveu, já ouviu, já presenciou os testemunhos poderosos do poder de Deus. Não se desespere. Qualquer que seja a adversidade que vier sobre a sua vida, creia que assim como Deus agiu na sua vida para te salvar, Ele agirá na tua vida para te socorrer. Baseado nessa esperança, baseado nesta certeza, baseado nesta convicção, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor. 1000 cairão do meu lado, 10.000 cairá à minha direita, não serei atingido. Quando o salmista escreve estas palavras, ou escreveu, ele não estava vivendo de mar e popa. Ele estava vivendo aflições. Ele estava vivendo perseguições. Ele estava com momentos críticos no seu emocional. Mas ele não perdeu a sua força. Ele buscou a força em Deus e ele declara: 1000 cairão ao teu lado, como se fosse uma resposta de Deus. 10.000 cairá à tua direita, mas tu não serás atingido, e apenas olharás e verás a recompensa do ímpio. Você pode crer nisso? A segunda coisa, ou segundo posicionamento, mantenha a calma. Creia que Deus está no controle de tudo. Nós já temos pessoas preocupadas, demasiadamente preocupadas. Como será? O que vai fazer? O que eles vão fazer? O que eles vão deixar de fazer? O que é que vai acontecer conosco? Com a nova política? Com o novo governante? Aconteça o que acontecer, a sua posição concreta, certa e evidente, ela está em Deus. O salmista disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, confiam em forças externas. Nós confiamos no Senhor. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu particularmente, eu creio. Aconteça o que acontecer,
Deus estará comigo. Deus não me abandonará. Deus não me deixará só. Assim como Ele foi comigo, desde o dia em que eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, Ele será comigo até eu adentrar as mansões celestiais. Se você se mostra fraco nas suas adversidades, é porque a sua força é pouca. O conselho que eu tenho para te dar é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus. Se fortaleça naquilo que Deus pode fazer pela sua vida. Se fortaleça naquilo que Deus pode fazer por você. E não na sua capacidade intelectual. E não na sua capacidade de inteligência humana. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Controle a sua ansiedade. Que toda a sua ansiedade seja controlada. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Quem foi, quem é e quem sempre será o Senhor, não vai de maneira nenhuma deixar que o seu povo seja desamparado por causa de nada. Levante a sua mão e declare comigo, diga, tu. Vamos falar melhor, diga, tu, ó Deus, da minha vida, tu não me desampararás. Aplauda Ele por isso. Aleluia. Mas além de você crer, você precisa fazer uma coisa muito simples. Que coisa é essa? Na hora da aflição, na hora da adversidade, provoque a intervenção de Deus. Faça com que Deus venha em seu favor. Amém? Não vai adiantar ficar com a alma abatida. A Bíblia diz, por que te abates, ó minha alma? E por que te deprimes dentro de mim? O que devo fazer? Esperar em Deus. Provocar a intervenção de Deus. Fazer como muitas vezes fez Davi, quando acurralado pelos seus inimigos. Quando se via sem saída, Davi realmente relata nos seus salmos e diz, clamou este pobre ao Senhor, e Ele o ouviu e livrou de todos os seus temores. Davi sabia provocar a intervenção de Deus. Independente de quem fosse, quantos fosse, os seus perseguidores, os seus inimigos. Ele achava calma, tranquilidade, para no momento da aflição, da angústia, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, vem em meu favor. Vem em meu favor, tira de mim essa agonia. Você sabe provocar a intervenção de Deus? Ou na hora das suas orações é mais um desespero? É mais aquele crente que chora, lamenta desesperadamente, mas lá no fundo da alma, lá no fundo do interior, está descrendo.
está descrendo. Não tem jeito, vou me afogar nisso. Não tem jeito, vou perecer nisso. Deus não nos chamou para isso, para perecermos, para vivermos aflitos, para vivermos deprimidos, para vivermos sem esperança, sem vontade de vencer. De que adianta ter o Espírito Santo e não ter vontade de vencer. O Espírito Santo não é só para animar a nossa vida religiosa. Aliás, o Espírito Santo não é um animador religioso. Ele vem para revelar na minha e na tua vida o poder de Deus. E Ele está aqui para, nesta noite, revelar o poder de Deus para a sua vida. Então, provoque a intervenção de Deus. Faça Deus agir em seu favor. Para concluir, eu quero falar para vocês de alguns personagens que no momento da adversidade, eles não foram fracos, eles foram fortes, eles foram realmente poderosos em Deus e não fracos. Vivemos hoje dias em que a igreja tem espiritualmente enfraquecido. Não é simplesmente porque a igreja tem olhado para pecado e tem pecado, não, mas enfraquecido na fé. Aquilo que as circunstâncias ditam, aquilo que as diversidades impõem, aceitamos. Quantos já não estão preocupados com a nova onda da Covid-19 dentro da própria igreja? São crentes, creem que vão para o céu, mas estão preocupados. Estão preocupados, e aí agora se eu pegar, eu acho que se eu pegar agora eu morro. Eu não sei o que passa pela cabeça de certas pessoas que têm fraqueza na sua força. E a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer nos fracos. Deus não tem prazer nos covardes. Deus não tem prazer naquele cristão que vive uma vida espiritual debilitada, fracassada. Às vezes podemos até dizer sem valor, sem força. Eu quero te mostrar, ou te lembrar, de Sadraque, Mesaque e Abednego, cheios de esperança de Deus, cheios de convicções da sua fé, eram convictos quanto à sua fé. Podemos ler em Daniel 3,16, a resposta que eles deram frente a frente ao rei. Não mandaram recado. Eles foram chamados até a presença de Nabucodonosor e eles responderam frente a frente a Nabucodonosor o seguinte: ó Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos as estátuas ou a estátua
de ouro que levantaste. Homens decididos, homens que sabiam como era a sua fé em Deus. Você sabe como é a sua fé em Deus? É uma fé firme, vacilante, inoperante, neutra, normal? Como é que é? Se nós nos mostrarmos fracos no momento das adversidades, a nossa força é pouca. E a Bíblia diz ser forte, ser corajoso, ser destemido. O verdadeiro crente é um verdadeiro cristão. Um outro exemplo. Um exemplo extraordinário de força, coragem, fé, confiança, determinação em Deus no momento da adversidade. Jó, doente, mas forte em Deus. Jó, financeiramente falido, mas cheio da força de Deus na vida. Jó, desacreditado, humilhado, censurado, acusado, achavam que ele não era aquilo que ele realmente dizia ser, mas Deus sabia que ele era aquilo que Deus gostaria que ele fosse. Ei, Deus está falando com você. Aonde está a tua esperança? Aonde colocas a tua esperança? Juntamente com a tua esperança vai a tua força. Se colocas a tua esperança em medicamentos, a tua força está em medicamentos. Mas se colocas a tua força ou a tua esperança em Deus, a tua força estará em Deus. Como uma igreja tão fraca pode bradar como bradou Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Para tudo podermos nele que nos fortalece, devemos estar fortes, vibrantes, cheios de coragem, cheio de determinação, fazendo como fez Josué, determinado. Não importa quem vocês queiram seguir, não importa quem vocês queiram adorar, mas eu estou decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não foi um ato profético, foi uma determinação. Dali por diante, ele teria que exercer gerenciamento naquelas palavras que ele disse. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisaria gerenciar aquilo. E ele gerenciou. E Deus lhe deu força, estratégia, confiança, energia. E ele adentrou a terra prometida. Abraão, forte na entrega do seu filho Isaque. Forte. Jó disse para a esposa dele, quando foi questionado pela esposa: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó era forte, determinado, não cedia ao mal. Deus elogiou ele por isso. Ele não cedia ao mal.
era vibrante a sua fé. Isaac vai dizer, ou perguntar ao seu pai: meu pai, cadê? Cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Está escrito, Gênesis 22, 7. Então disse Isaac a Abraão: meu pai, cadê o sacrifício? Isaac chega a dizer: nós temos o fogo, nós temos o cutelo, nós temos a lenha, mas aonde está o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá o cordeiro para si. Deus não quer um cordeiro, então Ele vai prover o cordeiro para si. Deus proverá. A única coisa que Abraão está preocupado é com a obediência. Com a obediência. Deus me pediu para levar e eu vou levar. Deus pediu para sacrificar e eu vou sacrificar. Eu vou obedecer. Eu chamo isso de força para obedecer. Ei, eu chamo isso aqui, esse ato extraordinário de Abraão, de força para obedecer. Você tem? Tem? Independente do que Deus te pedir, você tem? Se você tem, você é uma pessoa que pode realmente exaltar, glorificar o nome do Senhor, sem se preocupar com resultados. Nós somos muitos preocupados com resultados. Mas aí, o que vai acontecer? Ah, mas se eu não fizer, o que vai acontecer? Ah, mas estão dizendo, se eu não tomar a dose de reforço, vai cortar o meu salário, vai cortar minha aposentadoria, corte o que quiser. O Senhor é comigo, não terei medo de nada. Você está me entendendo nessa noite? Estevão, lá estava Estevão, com toda a força, pregando a palavra de Deus. Um grupo se reuniu para apedrejá-lo, porque o que ele falava os incomodava. Porque o que ele pregava irava o povo, deixava o povo revoltado. Ele tornou-se um amante de Jesus, um apaixonado por Cristo, um exímio evangelista, apesar de ter sido chamado para ser um dos diáconos. Mas ele está lá. Está lá. E na hora que todos pensavam em que ele estava tombando por causa da fraqueza, não tinha como reagir, não podia reagir às autoridades, a Bíblia diz que eles vê em Estevão uma fisionomia como a fisionomia de anjo. E Estevão olha para o céu e vê Jesus com o céu aberto, esperando ele. A sua força lhe leva realmente a ter a convicção, a certeza de que nessa noite, se você tombar, Jesus está a te esperar no céu. É sério, muito sério. Se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Se você deixar de existir, ainda nessa noite, você tem certeza que Jesus está de pé te esperando? Fortaleça. Fortaleça. Se fortaleça mais em Deus. Confie mais no Senhor. Deixe as práticas religiosas para trás.
e viva a vida com Cristo. Viva a vida de Cristo. Os apóstolos e alguns servos de Deus enfrentaram reinos, transformaram culturas, implantaram a palavra de Deus nos corações. A carta aos Hebreus 11:33 diz: os quais, por meio da fé, da sua força, daquilo que lhes sustentava, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em lugar de fuga, fizeram correr exércitos estrangeiros. Olha para mim, tu tens feito o exército das hostes espirituais da maldade se afugentar da tua vida, da tua casa, da tua família, daquilo que você é e daquilo que você tem. Nós não estamos num parque de diversão. Jesus não nos chamou a vivermos num parque de diversão, mas Ele nos chamou a vivermos num campo de batalha. E o apóstolo Paulo vai traduzir isso para nós dizendo: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é sim contra a potestade, principados, agentes espirituais da maldade que ocupam os lugares celestiais. Você já ordenou a força da maldade nesse dia a deixar a sua vida, a deixar a sua casa, a deixar a sua vida emocional, conjugal, financeira, o que você tem. Você, neste dia, em oração, você entrou em batalhas? Se você se mostra fraco, a sua força é pouca. Assim diz a palavra de Deus. E eu digo para você que o maior exemplo de força, o maior exemplo de poder, o maior exemplo realmente de cumprir a missão, cumprir aquilo que lhe havia determinado o Pai, foi Jesus Cristo. Ei, nenhum fraco iria à cruz. Sabe por que eu te digo isso nesta noite? Sabe por que eu falo a respeito de fortalecimento nesta noite? Sabe por que eu te estimulo nesta noite a ser forte, a ser um guerreiro de Deus na terra? Porque Jesus não teve medo, não foi um covarde, não foi um fraco. Ele foi até a cruz e lá na cruz ele disse: está consumado. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com está consumado, vou traduzir para você. Jesus estava querendo dizer: eu vim para não ser influenciado pelo mundo. Não sou, não fui e não serei. Eu vim para os cegos, os coxos, os aleijados, os necessitados. Eu vim abrir os olhos da humanidade e abriu. Eu vim para fazer o povo feliz através do meu sacrifício
e fez. Não desistiu daquilo que lhe estava proposto. Estava lhe proposto a cruz, e com muita honra, com muita determinação, com muita coragem, com muita força, Jesus foi crucificado por você e por mim. Olha para Jesus, olha para a coragem dele, olha para a determinação dele. É nele que encontramos a força que necessitamos. É nele que encontramos a coragem que precisamos. É nele. E eu concluo dizendo: a Bíblia, a palavra de Deus, é clara. Por que ela é clara? Porque ela é direta, ela é objetiva, ela tem um objetivo certo: alcançar o meu e o teu coração, alcançar o meu e o teu entendimento. E a Bíblia é direta: se te mostrares fraco, se te mostra fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. O teu cristianismo não é cristianismo, é religiosidade. Porque o verdadeiro cristão, ele tem a mesma disposição de Cristo. Ele busca a força em Cristo. Ele obtém nas suas fraquezas o fortalecimento de Deus. Ele sabe provocar Deus para que Deus intervenha em favor dele. E nesta noite, o meu objetivo é você sair daqui sabendo provocar a intervenção de Deus na sua vida, sabendo provocar Deus para que Ele intervenha na sua saúde, nas suas finanças, na sua família, no seu emocional. Crente que conhece a palavra, que já viu milagres acontecerem na vida, que já viu o mover de Deus em casa, na família, na saúde, na salvação pessoal, na salvação, no modo geral, até da família, agora preso a sessões psicológicas. Olha, eu quero dizer uma coisa. Eu creio, eu não sei se você crê, mas se você não crê, passe a crer. Eu creio que aquele que habita em mim é maior do que o que está no mundo, é maior do que eu. Ele é o Criador dos céus e da terra. Devemos continuar firmes e constantes. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz ao povo de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Todos aqueles que são fortes em Deus, eles são corajosos para evangelizar. Eles são corajosos para a missão de ganhar almas. Eles são corajosos para discipular. Ah, eu não tenho vontade. Você é um fraco. Está vivendo numa fraqueza espiritual sem igual. Está a um passo do congelamento espiritual. Por falta de atividade. Por falta do fogo do Espírito na vida. E por fim, seja aquela pessoa que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ei, meu irmão, minha irmã, você tem batalhado pela sua casa, pela sua casa. Para Josué, Deus disse: ser forte e corajoso.
Você fará esse povo entrar na terra prometida. Olha, meu irmão, eu tenho a responsabilidade, a obrigação. Se eu não conseguir levar para o céu milhares, eu tenho a obrigação de levar a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos, aqueles que fazem parte, em primeiro lugar, da minha vida. Mas se eu não tenho coragem para começar a batalha dentro de casa, eu vou ter coragem para enfrentar demônios lá fora? Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa. E outra coisa, desperte a sua consciência. Deus não tem prazer em covardes. Não está reservado salvação para os covardes, para os fracos, para os tímidos, para aqueles que não têm prazer na missão que Deus outorgou aqui na terra. E a palavra do Senhor mostra que Jesus é o nosso maior exemplo de força e de vigor espiritual. Vem comigo, repete, diga: Jesus, o meu Senhor, meu advogado, meu rei, meu tudo, Ele é para mim, para a igreja, para a minha casa, para todos que crêem. Jesus é o exemplo de força espiritual. Aleluia! Aleluia! Apocalipse 5:5. Se coloca em pé. Preste atenção no que eu vou ler. Apocalipse 5:5. E ele disse-me, dentre os anciãos: não chores. O anjo falou para João. O anjo disse essas palavras gloriosas para João: não chores, eis que o leão, Jesus é considerado o leão, é tipificado como um leão. Sabe por quê? Porque o leão é forte. O leão é forte. O leão enfrenta as suas batalhas, vence, persegue os inimigos. É um dos grandes predadores das selvas. Jesus é tipificado por causa da sua força, da sua coragem, da sua intrepidez. E o anjo disse para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Vamos cantar com vibração verdadeiramente aquilo que nós cantamos. Às vezes cantamos porque Ele vive, posso crer no amanhã, mas não é a realidade às vezes do interior de cada um de nós. E temos que cantar com realidade. Eu creio no amanhã. Jesus é o meu amanhã. Jesus é a minha segurança. Jesus é a minha força. E dizer como a palavra diz: não temerei mal algum. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Decida, nesta noite, não ser um fraco. Decida, nesta noite, ser um vencedor. Ser um vitorioso. É força que te falta? Pede a Deus. É coragem que te falta? Pede a Deus. É poder que te falta? Pede a Deus.
Comece a orar agora, igreja. E você que está do lado dessa pessoa, ajude ela a orar. Coloque a sua mão no ombro dela e ore por ela. Ore por ela. Peça a Deus que encoraje. Peça a Deus que dê poder. Peça a Deus que venha animá-la, fortalecê-la. Ó Deus, é a tua força que buscamos nesta noite. De ti emana o poder para a superação. De ti emana o poder para a cura. Ah, Deus, de ti emana o poder, Senhor. E nessa noite, Pai, esta pessoa que chegou aqui sem vigor, ela receba do Senhor o vigor. Ela receba de ti a força. Ela seja encorajada pelo teu Espírito. Que ela possa, meu Deus, se mover a partir de hoje de forma extraordinária. Ó Deus querido, Deus de amor, eu oro, Senhor, nessa noite, para que tu venhas fortalecer o teu povo, como fizeste no passado. A estéril, o Senhor fez mãe de filhos. Aquela que não tinha nenhum vigor, o Senhor a fortaleceu. De cantaramachou de calamaramaramaná. Ou andarachandalaramaramacandaramaramaná. Assim diz o Senhor: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sobre muitas águas está a presença de Deus. Sobre o fraco e o abatido está a mão do Senhor. Oh, andarabachandaramaramaramaná. Oh, decantaramachandalamaramaramana. Oh, alavachou candaramaramana. Aleluia. A força que você precisa está em Deus. A coragem que você precisa está em Deus. É Deus que te faz vencedor. O seu Espírito está aqui nessa noite para reabastecer a sua vida. E Deus manda te dizer: não disse eu, esforça-te, tem bom ânimo, faz prosperar a tua casa, crente. Tu é uma bomba na mão do Espírito Santo dentro da tua casa, para detonar o inferno, para fazer o inferno ruir, para fazer o inferno estremecer. Você é a luz para brilhar nessa terra. Você é a luz para brilhar onde quer que o Senhor te enviar. O Senhor não te envia para derrotas. O Senhor te envia para vitórias. Ser forte, corajoso, determinado. Começa a pisar em serpentes e em escorpiões na tua casa, na tua família. Começa a pisar. Começa a destronar. Começa a derrubar altares na tua casa. Altares de Baal. Começa a ser aquilo que Deus quer que você seja.
Deus te chamou para isso, para vitórias. Deus te chamou para resplandecer. Resplandece. Não te mostres fraco, mas forte em Deus, poderoso em Deus. Aleluia. Diz comigo, a minha força. Diz mais alto, mais forte, mais vibrante, mais com coragem. Diz: a minha força não vem de mim, vem de Deus. Ele é a minha força. Aplauda Ele por isso. Dê o seu brado de vitória nessa noite.